o primo em 2014. O filho dele foi preso na operação em 2021, está preso. Estava com várias armas, de posse de várias armas, e essa operação, deflagrada pela Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte, acusa o filho dele de estar levando essas armas para facções criminosas para facilitar a fuga de presídios, e o filho dele, o mais velho, está preso. O outro filho dele, o ano passado, foi alvo de uma blitz da polícia. Miguel fez vídeo na época dizendo que aquilo era uma perseguição política em cima da família dele, que o filho dele não estava com nada errado, para ser parado no meio de uma estrada, estava indo para a propriedade deles, a fazenda em São Pedro, ser preso. Eu conheci Miguel desde a adolescência, né? Naquela época a gente chamava ele de Mimi Gatão, e eu reencontrei o ano passado na academia. Era um cara de bom trato, né? De posições fortes. O ano passado também, quando o Lagartixa estava indo nos municípios fazer aquelas denúncias, ele gravou um vídeo dizendo que se o Lagartixa continuasse daquele jeito, fazendo graça no município dele, tirava a conta errada, e perdeu a vida com 49 anos de idade. Foi executado, a polícia está investigando, né? Eu acho que essa investigação vai dar muito pano para a manga, porque o cidadão que ele disse que era o responsável pela morte dele, ainda vivo, dizem que é um traficante, que tem ligação com tráfico de droga, que é o Pamonha, né? Enfim, é uma vida recheada de tragédias, e nos últimos tempos, terrível, né? Terrível. Bruno, a informação, inclusive, é que além de ter sido acusado de ter assassinado o próprio sobrinho, ele chegou a ser preso 12 anos atrás em função dessa acusação. O primo. O sobrinho, de matar o sobrinho, Bruno Cabral, pelo menos a informação que eu tenho aqui. Se é o primo, então tá corrigido, é o primo, Bruno Cabral. E o filho, de fato, ele foi preso porque teria se associado a um grupo de pessoas que estavam levando armas para tentar facilitar a saída de presos, a acusação contra o filho dele, facilitar a saída de presos de Alcaçuz. Então, a gente percebe que o entorno e o próprio indivíduo que foi executado ontem, ele vivia uma vida cercada de questões ligadas ao crime. Então, em função disso, imagino eu que a linha de investigação da polícia pode ser eventualmente foram tentar eventualmente se vingar de algo que foi cometido contra, ou amando de alguém, mas a violência com que isso aconteceu num espaço público, colocando a vida de pessoas em risco, é o que mais chama atenção. Porque esse atentado poderia ter ocorrido de várias formas, mas do jeito que foi, dá a impressão de que parece que foi feito para assustar, criar temor em alguém ou em um grupo de pessoas. E é um lugar comum dele. Só um minutinho, Suzy. Gente, a gente queria pedir desculpa a quem está no YouTube. O YouTube agora voltou, normalizou. Nós caímos, estava com probleminhas no áudio e deu uma resetada aqui, tá? Queria fazer um apelo aqui a 96, gente, para a gente tentar normalizar essa questão da conexão, né? Da conexão do YouTube. Não é problema humano aqui de ninguém que trabalha na rádio. Toda semana a gente passa aqui por esses problemas e queria fazer esse apelo para ver se a gente resolve isso, porque nós já estamos com 1.200 pessoas conectadas com poucos minutos de programa e temos que recomeçar tudo de novo, fora o conteúdo que muita gente aí está agora chateado que não conseguiu pegar toda a cobertura, que foi uma cobertura excelente que a gente fez aqui. O comentário de Bruno Araújo foi excelente, agora vai comentar Suzy Noronha. A gente falando sobre o que Bruno estava dizendo em relação ao local, né? Era um local comum para ele, era um local onde ele estava, de acordo com esse currículo que a gente tem dele, né? Todas essas histórias de violência que está ladeando a família dele e as questões políticas que envolviam, como o próprio comentário dele com respeito ao Wendel Lagartixa, era um lugar muito comum que ele estava. Então era um lugar onde ele se sentia protegido, estava calmamente como mais um fim de tarde dele. Então usaram disso, né? É uma bala achada, como diz quem foi para fazer exatamente o serviço que foi feito, e a gente para dar uma olhadinha nessa situação, precisa de apuração, porque senão a gente vai provavelmente começar um novo ciclo de violência
entre lados, né, entre questões, pessoas que são contrárias a outras pessoas, e em vez de dialogar, vão embora matar, porque matando o domínio é meu, como a gente já viu acontecer várias vezes aqui no estado, como os Veras e aquela outra família que tinha também uma questão. Não, ali eram os carneiros. Não, os carneiros era uma situação, mas tinham os Veras e outros lá por Campo Grande e por ali. Algumas famílias que tinham rixas aqui no estado, né? Isso nos anos 80, né? Mas 90. durou até os anos 90. A né? gente teve, inclusive, um episódio recente de uma tentativa de vingança no município do interior do estado. O que mataram o prefeito. Isso, recente. Muito recente. Deve ter o quê? 4 meses, durante o próximo período eleitoral. Então, a gente tem que ter atenção a isso, porque, primeiro, tem conexão com a política? Esse é o primeiro ponto. Exato. Porque se eventualmente tem conexão com a política, isso deve chamar mais atenção ainda. Primeiro, a política está servindo ao crime? Essa é uma pergunta que tem que ser feita. A segunda, a política está sendo oprimida pelo crime? É violência política. É uma outra questão. Então, se nós não observarmos esses pontos, e aí eu falo da segurança pública de maneira geral, a parte investigativa, a própria política em geral se preservar e se blindar disso, a gente corre o risco de, num espaço de tempo muito curto, a gente começar a ter, se já não tiver, municípios sendo comandados legitimamente, com pessoas com cargos, essas pessoas estarem sendo as responsáveis por comandar os rumos do município. Isso é muito sério. Eu não sei se procede a informação, o policial me mandou na manhã de hoje, que não tem a gravação da execução de Miguel Cabral lá no Largo do Ateneu. Com aquele arruma tá? de Tem câmaras, mas por um problema técnico na central do CIOSP não grava, tá? Segundo esse policial que me passou, tá aqui a mensagem dele, esse problema já teria sido relatado por mais de uma vez, que eles acompanham as imagens ao vivo, mas não teria gravação. Se proceder essa informação, é lamentável. Não adianta o governo aí soltar notas com avanços no combate à criminalidade e com avanços nos índices de criminalidade e ter um sistema de câmera que não grave. É complicado. Não tem, esperar um posicionamento oficial, né? Mas quem me passou aqui essa mensagem foi um policial dizendo que procede, inclusive está aqui, BG, a informação procede. Não temos gravação da imagem. É lamentável se isso for verdade. E uma coisa que eu vou concordar com o Bruno, a gente precisa, com o BA, a gente precisa sim de uma investigação bem séria, porque na hora que o crime, ele comanda um município, ele mexe completamente na questão eleitoral de lá, porque o medo chega e a votação é em cima do medo, as pessoas são coagidas a votar, e daí termina certos domínios e vão dominando e domina toda uma sociedade. A gente já viu isso acontecer em outros lugares, não é muito distante, se a gente for alguns anos atrás, o que aconteceu no interior de São Paulo, em São Bernardo do Campos, algumas coisas precisam ser resolvidas para que não vire comum. A gente já teve o caso em São Miguel, né, que teve João Dias, que teve aquele caso, agora vem essa situação. No Rio de Janeiro até hoje isso acontece, o voto sendo comandado em muitos lugares em função das facções, das milícias. Então isso é uma coisa que precisa ser observada com muito cuidado, porque até então o Rio Grande do Norte não tem esse histórico. Mas com a migração das facções criminosas, dos grupos criminosos do Sul e Sudeste para o Norte e Nordeste, isso pode se tornar uma tendência. E se a gente não reage, enquanto isso não está instalado, de fato, no nosso estado, nos nossos municípios, depois que instalar, meu amigo, é difícil. Olha, e a questão, só uma coisa, Bruno, BG, a questão da violência, já vão colocar a culpa em Fátima. Não, um atentado como esse, não tem como a segurança pública prever. A segurança pública tem a obrigação de prever o antes disso tudo acontecer, porque se ela combate a criminalidade, se ela combate as facções, se ela combate esses grupos de extermínio, casos como esse são evitados. Olha, gente, foram executar o cara, não tem segurança que dessa jeito. Então, é isso que eu estou dizendo, tá, não, a segurança pública não tem que agradecer todas as pessoas que estavam lá ao redor dele por ter nascido de novo, tá? Eu quero saber qual a segurança no mundo que vai impedir um atentado. Um atentado. John Kennedy foi assassinado num carro